Como é que vão, meus queridos? Tudo tranquilo? Tudo numa boa? Vamos para mais um programa, meus amigos, que está maravilhoso. Gente, eu vou começar a ficar muito exibido, porque a cada entrevista que eu faço, assim, eu fico muito orgulhoso, assim, e eu mesmo começo a perceber que vida maravilhosa que eu já tive nesse planeta. Hoje nós vamos conversar com o vereador Luiz Braz. Ele é jornalista, ele é advogado, ele é comunicador. Ele tem uma história espetacular. Ele é gaúcho de coração, ele nasceu em Ribeirão Preto, veio para o sul aqui, foi comunicador da Rádio Caiçara, da Rádio Farroupilha, é dono de um dos bordões mais famosos dos anos 70, que é o céu azul, azul da cor do mar, maravilhoso isso. Eu me lembro disso quando eu era criança, eu ouvia ele na rádio. E aí, depois de adulto, eu tive esse privilégio de trabalhar com ele na produção do programa Comando da Cidade que ele teve lá no Canal 11. Então, assim, olha, gente, é emocionante. A história de vida do Luiz Braz é um exemplo. E ele é uma das pessoas que eu mais tenho admiração nessa vida. E vocês vão saber algumas coisas na entrevista em que a gente vai contar, coisas até que ele não sabia que eu sabia. Ele tem um coração maior do que ele, assim. O coração dele é gigante pelas histórias de benevolência, de ajuda às pessoas que ele tem. Ele utilizou tudo que ele tinha de conhecimento na vida para poder ajudar as pessoas como político, como advogado, como comunicador. E é uma bela de uma história, uma linda história. E eu quero ver se tem outra oportunidade para poder conversar mais com ele, para contar outras particularidades da vida dele, que é espetacular. Ele formou uma família maravilhosa também. E tem uns filhos sensacionais. A sua esposa, uma grande advogada. Então, assim, só coisa boa. E para que vocês conheçam agora também mais um grande amigo meu que eu tive o privilégio de poder estar com ele durante um certo período da minha vida, tá? Vamos lá assistir. Como é que vai, vereador Luiz Braz? Tudo tranquilo? Mas, olha, que prazer muito grande conversar contigo. Nós estivemos juntos durante um determinado tempo lá no nosso programa, o Comando da Cidade, e você realmente ajudou a qualificar muito, sabe, o programa e fazer com que nós pudéssemos realmente falar com muita gente através lá do Canal 11. Muito Pois obrigado então. por esse contato. Pois então, vereador, eu estava até comentando com o senhor antes de começar a entrevista, que o propósito, né? Eu sempre explico para as pessoas que o propósito de eu gravar esse programa pelo YouTube é entrevistar pessoas que eu considero meus amigos e que têm uma história bonita para contar, né? A sua história de vida daria uma série da Netflix, né? Olha, E tem muita coisa, viu? Tem é bastante coisa. verdade. É verdade. Para começar, para nós gaúchos aqui, para começar pela sua voz, né? Porque eu sei, eu não sei se eu tive tempo de comentar isso com o senhor, que nós trabalhávamos muito lá, porque o senhor tinha a Câmara de Vereadores mais o programa à noite, né? Mas a minha infância também ficou marcada em ouvir o senhor pela Rádio Caiçara e pela Rádio Farroupilha, né? Ah, sim, foram muitos anos ali na Caiçara e na Farroupilha, não é? O Isso. que antecedeu a Caiçara, a Farroupilha, e principalmente a Farroupilha, antecedeu a minha primeira eleição, que aconteceu lá em 1982. Não é? Sim. Assumi em 83, numa época ainda que a ditadura, não é? A Isso. chamada ditadura, porque não foi Uhum. nada de ditadura, é o que nós estamos vivendo agora, não é? É. Essa ditadura do STF. Mas aquilo que chamavam de ditadura, na verdade, não tinha ainda terminado.
o prefeito ainda era um prefeito nomeado, não era um prefeito eleito. E era o Dib, Sim. não é? O Dib que assumiu a prefeitura e foi até o ano de 1800 como que é? 1885. 2000, 1985. 2000, como que é? Pelo amor de Deus, 1985. É, Isso. Mas eu falando sobre, um pouquinho antes de nós falarmos da política, sobre a rádio, o que eu achava mais interessante é que os bordões, né? O senhor tinha uns bordões que marcaram muito, né? Sim, principalmente o céu azul, azul da cor do mar. Exatamente. Esse é maravilhoso, né? Esse é Porque nós, maravilhoso. nós queríamos marcar naquela época vamos dizer assim, alguma coisa muito limpa, não é? Então, Aham. se você pegar um dia de céu azul refletido no mar que esteja realmente totalmente limpo, sem as algas, não é? Você vai ter realmente um azul maravilhoso, não é? Então eu falava Exato. céu azul, azul da cor do mar, não é? E isso pegou bem, sabe? Pegou bem, graças a Deus. Exatamente. Isso é uma marca eterna, porque sabe que até hoje, quando às vezes eu estou conversando com algumas pessoas sobre rádio, sobre questões de trabalho, né? Eu digo, eu trabalhei com o vereador Luiz Braz. O vereador Luiz Braz tu te lembra dele na época da rádio? Qual época? Não lembra do céu azul, azul da cor do mar? Aí o pessoal, ele! Vai direto, né? Vai direto, é uma coisa impressionante. Exatamente. E teve uma coisa também que marcou bem, sabe, aquela época. Eu apresentava mais ou menos ali às 11 horas da manhã, porque o programa começava às 6 e até o meio-dia. Então, às 11 horas da manhã, mais ou menos, eu apresentava as histórias sobrenaturais. E até hoje eu encontro pessoas que me falam sobre essas histórias sobrenaturais lá daquele tempo no programa. Eu cheguei a escrever um livro sobre as histórias sobrenaturais, porque eram as histórias que as pessoas iam no programa, me contavam, não é? E é claro que tem as histórias minhas também, porque eu também tive essa experiência do mundo sobrenatural, não é? E acabei relatando nesse livro as verdadeiras e maravilhosas histórias do mundo sobrenatural. Que legal, isso é bom a gente ter essa referência, porque atualmente, nós estamos vivendo um momento de muitas histórias sobrenaturais, né? Muitas, muitas. Olha, essa história do STF aí, não é uma história sobrenatural, não é? Porque, afinal de contas, eles estão, na verdade, fazendo uma ditadura que ninguém esperava que eles pudessem fazer da forma como eles estão fazendo, não é? Mas eu acho que isso está estragando completamente o Brasil, isso está levando o Brasil para um lado errado, está dificultando a vida do presidente. Não sou bolsonarista, mas eu acredito que o que estão fazendo com o presidente é uma coisa assim, muito ruim, sabe, para o restante da sociedade, porque está criando dificuldades para ele, não é? Quando, na verdade, nós deveríamos estar marchando junto com ele, não é? Corrigindo, é claro, os defeitos, mas marchando junto para termos um Brasil melhor, não é? Verdade. Vereador, eu queria contar um pouquinho mais, eu queria fazer uns relatos, e aí o senhor comenta, Sim. do que eu sei da sua carreira. O senhor é paulista de Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto em 1946. Interessante isso Faz aí. Aí 34 anos. o senhor veio para o Rio Grande do Sul, né? E Sim. o senhor é jornalista, é comunicador e foi vereador durante muitos anos. O senhor teve uma carreira como Advogado. vereador excepcional, né? O senhor teve 7 legislaturas, eu acho, né? 7 legislaturas, sim. A primeira foi em 1983, a eleição foi em 82, assumimos em 83, e fiquei até 2012. Não é? 2012 nós paramos, e agora, Jairinho, nós estamos lutando para voltar. Tem um grupo que está trabalhando comigo e acredita que nós possamos voltar. Nós ficamos 30 anos na Câmara Municipal, acho que a gente tem um bom conhecimento da Câmara, mas Oxe, acontece que hoje, se você notar, tem algumas coisas que estão acontecendo na sociedade que nós precisamos mexer, principalmente as pessoas que estão morando nas ruas.
Esse número Olha. deu de forma assustadora. Você tinha, quando 2012, quando eu terminei meus mandatos, nós tínhamos mais ou menos 1.500 pessoas nas ruas de Porto Alegre. Hoje nós temos mais de 6.000 pessoas nas ruas, sabe? E está aumentando. E com essa pandemia aí, como está acontecendo um empobrecimento da população, eu estou acreditando que esse número de 6.000 vai aumentar bastante, não é? E eu tenho propostas, entendeu, sabe, para que nós possamos trabalhar com essas pessoas para poder recuperá-las, porque não adianta simplesmente tirar elas da onde elas estão, não é? Que elas já estão ali penalizadas, não é? Para jogar num canto qualquer, entendeu, sabe? Não é? Você não serve mais, joga num canto qualquer. Eu acho que o poder público tem que ter um programa especial para mexer com essas pessoas, para poder reencaminhá-las, para poder aproveitar algumas delas, não é? Porque tem muitas que têm profissão, tem muitas que querem saber onde estão, não é? E você ouve, às vezes, comentários que não são realmente os mais corretos. Elas não querem sair da rua. Não, elas querem, se der oportunidade para uma vida digna para elas, elas querem sair da rua. Elas não querem sair da rua para voltar para um barraco como eles tinham, muitos deles tinham, com 20 pessoas, onde podia morar um só, quando só moravam 20, não é? Então é por isso que eles querem ficar na rua, claro, não é? Da forma como eles viviam, não dá. Agora, se for oferecer possibilidades melhor para que eles possam aprender uma profissão, ter um emprego, sabe, ter direito, Deus sabe, de repente, a ser tratado, né, de uma forma melhor, e não como uma coisa qualquer que está jogada ali na calçada, eu tenho certeza absoluta que nós poderíamos recuperar essas pessoas. Agora, tudo começaria, Jairinho, por um cadastramento. Eu acho que tem que ser feito um levantamento por pessoas competentes. Não pode ser um qualquer que vai lá querer saber o nome do cara lá. Não, tem que saber dele, Deus sabe, o nome, de onde ele veio, qual é a profissão dele, qual é o sonho que ele tem, sabe? Tem que fazer realmente um levantamento completo para poder trabalhar com essa pessoa e dar oportunidade para ela. Perfeito. Sabe, vereador, o senhor tocou num assunto que me é muito caro, porque quando eu circulo pelas ruas aí, a gente percebe o aumento gigantesco de moradores de rua, né? Tem verdadeiros condomínios de barracas nas praças, e as pessoas ali numa situação dificílima, precisando mesmo, né? Desesperadas, porque não tem fome. Alguns grupos pequenos aí, de alguns cidadãos aí que se reúnem, levam comida para eles, algumas roupas, doações. Eu ajudo um pouquinho também quando eu posso aí. E eu sei que é uma dificuldade muito grande, e isso é um problema que a sociedade não percebe que é da sociedade, né? Com certeza. E é claro que em alguns lugares, certos lugares aí, eles acabam mexendo com drogas, são empurrados para lá, não é? Acho que nós deveríamos começar uma programação, e não pode ser uma programação minha ou tua, tem que ser uma programação partindo realmente do município, não é? Tem que ser um órgão público, para poder, de repente, fazer uma mudança e dar uma chance para que essas pessoas possam viver de uma forma melhor. E, vereador, eu queria fazer umas lembranças assim, daquelas que eu tenho do senhor, que me faz confirmar essa sua dedicação a essas pessoas, porque talvez também algumas pessoas não saibam, mas o senhor há muitos anos ajuda pessoas, né? O senhor criou um evento chamado Show do Quilo. O Show do Quilo, 32 anos de Show do Quilo, Jairinho. Você participou, me ajudou muitas vezes. Exatamente, de orgulho. E eu acho que o Show do Quilo, realmente, ele era realmente um grande modelo para arrecadar quilos e roupas para as pessoas que não tinham nada. E eu faço questão de fazer um registro do seguinte, Jairinho. Eu jamais peguei 1 quilo de alimento e tentei trocar por um voto, Deus sabe, porque eu fiquei na vida pública durante muito tempo. Eu sou testemunha. Mas eu troquei, Deus sabe, esse alimento pelo voto. A gente sempre fez esse alimento através das entidades assistenciais, a gente dava para as entidades é que faziam o repasse disso.
porque eu acho muito nojento, sabe, querer, de repente, conseguir voto dessa forma, sabe, não é? Eu acho que não se deve fazer isso. Eu acho que o voto ele tem que ser conseguido de uma forma diferente, não é? Mostrando realmente capacidade para poder estar numa Câmara de Vereadores ou numa Assembleia Legislativa ou lá no Congresso Nacional, não é? Eu acho que não precisa explorar a dor humana, como Deus sabe, né? Isso. Da forma que muitas pessoas exploram, não é? Então, eu gostava muito de fazer o show do Quilo. Quando nós completamos 32 anos, havia um discurso, principalmente dos governos de esquerda, que falava assim, que a fome já estava superada, que não precisava mais preocupação com isso, não é? Não existia mais pessoa passando fome. Só que as coisas mudaram, sabe, não é? Está diferente. E eu acho que nós vamos precisar de novo de show do Quilo de novo. É verdade. Outro registro que eu gostaria de fazer, que eu fui testemunha também, que eu estava lá trabalhando lá no seu programa e tive a oportunidade de registrar, o senhor fazia uns eventos nos bairros onde o senhor conseguia colaboradores das mais diversas áreas de prestação de serviço para atender a comunidade que não tinha condições de ser atendida, né? Dia de solidariedade. O dia de Isso. solidariedade, aí depois, que graças a Deus, porque eu acho que as coisas boas, elas têm que ser copiadas. E tivemos várias cópias depois desse nosso... É verdade, eu sei. Do dia de solidariedade. Mas conseguimos levar médicos, conseguimos levar dentistas, conseguimos levar enfermeiros, não é? Até essas comunidades mais carentes. Eu também acho que foi realmente uma boa programação essa que nós fizemos. E ainda existem algumas coisas que acontecem aí, mais ou menos baseado, né, no Dia de Solidariedade, mas realmente eu acho que isso foi uma coisa muito boa, Jairinho, sabe? É uma boa lembrança. Eu também tenho muito orgulho de amigos como você que me ajudaram muitas vezes a desenvolver esse Dia de Solidariedade, viu? Nossa amiga Jairinha, não é? Que com certeza caminhou junto conosco durante muito tempo, não é? Mas eu gosto muito, realmente, de eventos deste tipo, e nós pretendemos, sabe, levar ajuda às pessoas, ou com esse tipo de programação, ou com programações um pouquinho diferentes, não é? Uhum. Mas isso são fundamentais. Olha, hoje em dia, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, os dois eventos que o senhor criou naquela época, que atenderam muitas pessoas, hoje são extremamente necessários. As pessoas estão muito desassistidas, né? E eu queria fazer uma outra observação, que eu tenho certeza que o senhor não é uma pessoa de divulgar essas coisas, mas eu sei da sua história, e por isso que eu digo que eu fico muito orgulhoso de ter tido a sorte de ter trabalhado com o senhor e ter conhecido a sua história através de um grande amigo nosso que já se foi, né? Que eu senti muito a ida dele também. Foi seu parceiro durante muitos anos, e ele é que me contava as suas histórias. Doutor Wilson? Doutor Wilson. E ele me contou uma história linda, de vocês dois, assim, que é uma história fantástica, porque ele contou a história da vida dele, e o senhor foi muito importante na vida dele, né? O senhor foi uma pessoa muito importante, o senhor ajudou ele para que ele pudesse ter a formação acadêmica que ele teve, né? E isso aí eu acho que nem o senhor sabia que eu sabia. Não sabia. Mas olha só, ele era realmente, eu sempre, quando me refiro ao Dr. Wilson, eu digo que foi a pessoa mais espiritualizada que eu conheci na minha vida. O Wilson era um cara tão fantástico, ele passando uma vez ali perto da Vila Maria da Conceição, ele viu ali um barraquinho de pessoas bem pobres, ele era bem assim, ele chegou lá para poder saber o que as pessoas estavam precisando. Olha, quem é que faz isso nos dias atuais, não é? E não era porque que ele pertencia a alguma instituição, era dele mesmo isso, não é? Infelizmente morreu de uma forma trágica, atropelado por um ônibus, não é?
no momento em que ele estava com muita dificuldade, porque nós tínhamos chegado ao final dos nossos mandatos, lá em 2012, ele estava tentando se aposentar, e exatamente na semana em que ele tinha conseguido a aposentadoria, ele nem sabia do resultado. Nós ficamos sabendo depois do resultado. Mas no dia que saiu o resultado da aposentadoria do Wilson, ele foi atropelado por um ônibus ali perto do Hospital Conceição. Pois é, eu fiquei sabendo disso, a Jairinha me deu essa notícia, me deu uma tristeza gigantesca, porque eu adorava ouvir as histórias dele. Ele contou muitas histórias da vida pessoal dele, contava histórias da família dele, que ele amava como ninguém, né? Ele verdade. amava aquela esposa dele, os filhos, e ele tinha... o que me emociona muito da história do Dr. Wilson e da sua é exatamente a mesma coisa que o senhor proporcionou a ele, né? Isso que é uma história fantástica. Essa história de vocês dois, da sua amizade com ele, é uma história fantástica e emocionante, porque o senhor ajudou ele no começo da vida dele, na carreira dele, na formação acadêmica dele, e ele, pelo menos foi assim que eu entendi, e ele, Sim. em agradecimento ao senhor, em agradecimento ao que o senhor fez por ele, muitas pessoas ele ajudou gratuitamente. Mas muita gente. Olha só, o Wilson era aquela figura assim que estava sempre procurando alguém para ajudar, sabe? Tanto é que a gente tinha ali no gabinete centenas de processos que ele atuava de forma gratuita, ele não cobrava, nunca cobrou nada de ninguém, você sabe, né? Naqueles processos das pessoas mais pobres. Tanto é que no dia em que o Wilson morreu, eu estava no meu gabinete de trabalho e chegou um casal que era atendido pelo Wilson, sabe? É um casal da Igreja Adventista. E ele me dizia, sabe, olha, eu estou tentando falar com o doutor Wilson, tal, não sei o que lá. Eu falei, hoje à noite nós temos um programa de televisão, porque o Wilson participava conosco do programa, não é? Eu falei, hoje à noite nós temos um programa e eu falo com ele. Mas eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou telefonar para ele agora, assim você já fala direto com ele. E eu telefonei no telefone do Wilson e ninguém atendeu. Olha, eu falei, então vamos esperar o programa realmente. Daqui a uns 15 minutos, mais ou menos, o meu telefone tocou e era uma pessoa do hospital que estava me ligando, porque viu a ligação que tinha ali, que eu estava ligando com o Wilson, e ligou dizendo assim, o senhor é amigo do doutor Wilson Melo Corrêa? Eu falei, claro, eu sou amigo dele, que Deus sabe, né? Olha, ele sofreu um acidente, que Deus sabe, está internado aqui no hospital, tal. Meu Deus do céu. Corremos para lá, e aí quando chegamos lá, ele não estava, ele já estava morto, então, né? Porque atropelado por um ônibus, imagine, né? Infelizmente, aconteceu assim. Mas era uma figura realmente fantástica, extraordinária, você tem razão. Que bom que você está trazendo aqui a figura do Wilson, para que a gente possa homenageá-la. Sabe, o Wilson merece todas as homenagens possíveis. Com certeza. É verdade. Então, assim, eu gosto de relatar esses fatos, porque essa minha por trajetória que eu tive perto do senhor aí me fez entender o ser humano por um prisma maior, sabe? Então, a gente conhecendo as suas histórias, a sua história de dedicação à cidade de Porto Alegre, tanto é que o senhor tem um título de cidadão porto-alegrense, Sim, né? sim, graças a Deus. Essa dedicação. E às vezes acontece assim, eu comentava com a Jairinha, que às vezes a gente estava aí circulando pela cidade, né? E tem alguns fatores assim que facilitaram a vida do cidadão porto-alegrense, e muita gente não sabe que foi o senhor que fez a lei para poder facilitar a vida de alguns cidadãos em relação a vários detalhes, assim, alguns pequenos, outros grandes, que melhoraram a vida, né? Então, eu somando tudo isso, né, esse pequeno período que eu trabalhei com o senhor lá, e observava muito o respeito e o carinho que o senhor tratava os seus entrevistados no programa de televisão, né? Os assuntos que o senhor trazia. Né? Jairinho, sabe que uma coisa muito importante, eu acho que na vida de cada um de nós,
nós temos que aprender a respeitar todas as pessoas, porque assim você tem uma forma melhor de viver. Você entende? Eu tenho que respeitar o cidadão que está lá, que é morador de rua, assim como respeito lá o doutor, o cara que está tomando posse lá em alguma coisa. Eu tenho que ter respeito por cada um, pelo meu próximo, sabe? Para que, de repente, a nossa relação possa ser uma relação melhor. Não é? E eu acho que nós conseguimos lá no gabinete, nesses 30 anos que a gente esteve juntos lá, realmente ótimas relações. O pessoal todo que passou pelo gabinete continua sendo meus amigos, não é? A Jairinha está com uma outra vereadora, com uma vereadora, mas continua sendo minha amiga. Eu admiro muito o trabalho que ela faz, que ela desempenha, como admiro muito você, Jairinha, sabe? Você realmente é uma pessoa extraordinária, tem um trabalho fantástico, e no período que você esteve junto conosco, nós tivemos realmente muita qualidade no nosso trabalho. Vereador, eu queria falar eu fico muito agradecido e envaidecido com isso, mas eu queria falar de uma outra coisa também. Sim. Outro fator de admiração que eu tenho pelo senhor é também a sua família. O senhor tem uma família espetacular, uma família espetacular. Pela sua esposa, que eu tive a oportunidade de fazer uma consulta com ela, que ela é advogada também, né? Ela me deu uma orientação fora de série, me deu uma luz para resolver um problema que eu ainda estou resolvendo, uma questão familiar aí. E ela tem um conhecimento técnico da área espetacular. Foi espetacular. Eu sou advogado ajudante, entendeu? Não é? Eu ajudo, porque quem realmente advoga, quem tem realmente um conhecimento muito, muito grande, sabe, principalmente dessa área de família, não é? Que ela tem realmente muito conhecimento, é realmente ela, não é? Então, eu procuro ajudar, sabe? Eu sou ajudante, porque é que não dá tempo, não é? Não dá tempo para fazer todas as coisas, então você vai apenas ajudar naquilo que pode. E outra oportunidade que eu tive também de conhecer um pouco mais sua família foi seus filhos. Outras pessoas espetaculares, né, os que eu conheci. O senhor tem muitos filhos? Eu tenho, olha só. Em especial, eu adotei para mim. Eu tenho aquele período lá que a gente teve no programa, eu adotei o seu filho para mim também. Ele era um pouco meu filho, o Luquinhas, né? O Luquinhas é uma pessoa assim, ó, impagável. Ele é incrível, querido, né? Ele é querido demais, assim. Porque o Luquinhas do 7 profissional, né? Um grande profissional. Dos 7 filhos, foi o único que resolveu fazer jornalismo, não é? Os outros todos se dedicaram a outras coisas. Mas o Lucas veio para o campo do jornalismo e realmente ele é um excelente jornalista. Hoje ele trabalha com o deputado Eric Lins lá na Assembleia Legislativa e faz realmente um trabalho muito bom. E de vez em quando me dá uma assessoria, porque como eu estou gravando lives agora, até por causa dessa volta que a gente quer empreender com relação à Câmara, o Lucas, então, está me ajudando a fazer as lives. E eu estou fazendo sempre lives, trazendo uma liderança, sabe, para poder falar com a gente, não é? E ele tem uma facilidade, eu sabe, em fazer isso. Exato. Eu sou aquele jornalista... Ele tem o seu DNA, ele tem o DNA da comunicação. Ele se comunica muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem mesmo. Mas que bom, Jairinho, viu? Jairinho, me diz uma coisa. Esse programa, ele é da Skype? Do YouTube. Nós estamos gravando pelo Skype, mas ele vai ser exibido no YouTube. É exibido no YouTube. Isso. Mas que coisa boa, rapaz! Aí eu faço a cópia, eu faço um compartilhamento nas redes sociais todas, né? Aí eu compartilho no Facebook, aí eu mando o link para o Twitter, e aí a gente vai distribuindo para que as pessoas possam conhecer. Assim vai indo, eu estou fazendo uma série. Né? E hoje tudo, na verdade, são redes sociais, né? Se você pegar... Tanto é o nosso presidente, ele foi eleito em cima das redes sociais, né? Se ele fosse depender de outros meios, ele não se elegeria. Mas ele se aproveitou bem das redes sociais e deu um show, né? É verdade, é verdade.
Ele foi um somatório um somatório de fatores, né? A gente já estava cansado da esquerda, né? O brasileiro estava cansado da esquerda, precisando de um outro momento. Foi uma falsa esquerda, porque acontece o seguinte, eu não posso chamar de esquerda o cara que está roubando o país, sabe? Está enriquecendo, sabe? Não é? A ele e a família dele e os companheiros dele. A esquerda não é isso, não é? Então, a esquerda é uma coisa muito bonita, sabe? Eu tenho uma admiração por aquilo que deveria realmente ser a esquerda. É que as pessoas se aproveitam, sabe, desta pregação que é muito bonita, dos livros que são muito bonitos, e, de repente, roubam, sabe, de uma forma desavergonhada. Assim aconteceu com o grupo que estava no poder, não é? E assim acontecendo também com outros grupos em outros locais no mundo, não é? Que apenas envergonhou, sabe, não é? Aquilo que realmente foi escrito algum dia e que, na verdade, poderia, não é, fazer com que as pessoas vivessem de uma forma melhor. Quem é de nós que não queria ter uma sociedade igual, não é? Mas acontece que essa igualdade da esquerda é que um grupo é um grupo realmente que está muito bem, que sobrevive muito bem, que pode ter do bom e do melhor, e o restante divide farelos, não é? O grosso da população divide farelos. Eu jamais, sabe, vou aprovar, sabe, uma esquerda, ou esquerda entre aspas, não é? Desta forma. A esquerda que eu realmente respeito é aquele cidadão, aquelas pessoas que lutam por uma sociedade igual. E essa luta também eu faço. Nisso eu sou esquerda também. Sim, claro, eu também, eu sempre conto para todo mundo que eu fiz campanha para derrotar o que estava no poder anteriormente, mas eu fui filiado ao Partido dos Trabalhadores na década de 90, acreditando que realmente aquela esquerda que se apresentava era essa do que estava escrito, do que estava ali nos pensamentos das pessoas que criaram essa forma de enxergar o mundo, né? Eu também achava que aquilo que estava vindo para o Brasil, naquela época, seria a luta pela igualdade das pessoas, que as pessoas tivessem as mesmas oportunidades, aquela coisa toda, né? Mas, no fim, mudaram tudo, se aproveitaram, enriqueceram e deixaram o país do jeito que estava, né? Olha só, e ninguém pode falar que isso é mentira, porque o homem está aí rico, não é? O filho está rico, os filhos estão ricos, não é? Olha, então, que mentira que nós estamos contando mentira nenhuma, não é? Está presos, porque, afinal de contas, foi um roubo, não é? Que aconteceu, roubar a sociedade. Mas, não é? Está tudo aí, não é? Ninguém faz nada, infelizmente. Vereador, então, agora, com relação à sua candidatura, agora quer dizer, eu tenho que anunciar o senhor como pré-candidato por enquanto, né? Sim, é o que somos pré-candidatos. Isso. A partir de agora, o senhor tem feito lives e a gente pode acompanhar suas lives pelas redes sociais? No Facebook e no Instagram, não é? Temos feito essas lives mais ou menos quintas-feiras, às 3 horas da tarde. Essa quinta-feira tivemos um problema técnico aqui. A nossa convidada não conseguia entrar, então tivemos que mudar para sexta-feira. Então, sexta-feira, às 3 horas da tarde, então, aquilo que devia ser na quinta, aconteceu na sexta. E ela é presidente aqui da Associação dos Moradores do Bairro Menino Deus, e ela falou tudo aquilo que está acontecendo aqui no bairro, inclusive aquilo que a gente falou antes, que são os moradores de rua, que aqui, olha, infestam as ruas aqui do Menino Deus, e principalmente você pega aqui a pracinha que nós temos aqui, bem perto da minha casa, que é a Praça Estado de Israel, está tomada, sabe, né? Por pessoas que impedem, por exemplo, que as crianças possam ir lá na praça, que os velhos, que tem muito velhinho aqui, como Deus sabe, lá no bairro Menino Deus, que eles possam visitar, como Deus sabe, né, a praça. E isso tem que ser modificado, não é? E não sou eu, como eu, indivíduo, que tem que ir lá para arrancar o cara de lá. É o poder público, né, que tem a obrigação disso, não é? E eu acho que começamos uma campanha juntamente com a associação para que isto, de repente, possa chegar ao poder público de uma maneira forte. Perfeito.
Então, eu vou deixar o convite aqui, então, para as pessoas acompanharem o senhor nas suas lives, procurar o senhor, é Luiz Braz, né? Luiz Braz, o Luiz com Z e o Braz com Z, né? E o braço você também, só para não dar Isso. zebra. É. E aí a gente acompanha o senhor e eu queria já deixar um convite para o senhor, aqui assim que a gente puder ter outra oportunidade de conversar, vamos conversar um pouquinho mais, porque tem muita coisa para se contar, muita história. Jair, você é um dos grandes amigos que a gente tem, um amigo do coração, tá? Eu admiro muito você, essa parceria que você fez com a Jarinha também durante bastante tempo, tá? Vocês realmente só dignificaram, Deus sabe, né? As relações que tiveram com as pessoas, tá? Então, a hora que você quiser, estou sempre à disposição, tá, meu irmão? Perfeito. Vereador, muito obrigado pela oportunidade. Volto a dizer para o senhor, é um orgulho ter conhecido o senhor, conhecer a sua história e ter convivido com o senhor. Espero que em breve, então, a gente possa conversar de novo. Sucesso para o senhor. E a gente vai acompanhar lá nas suas lives lá. Olha, felicidades para ti, Jarinho, viu? Muito sucesso sempre, meu irmão, tá? Se então Deus tá quiser. Bom, muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Obrigado mesmo, felicidades. Um abraço. Um abraço.